A gente continua falando sobre essa tensão entre Estados Unidos e países aqui da nossa América, neste momento com Eduardo Viola, que é professor de Relações Internacionais da USP e da FGV. Professor, muito obrigada pela gentileza da presença. Eu vou lhe fazer uma pergunta muito genuína para que a gente possa compreender. Os Estados Unidos, ao atacarem barcos, eles podem atacar esses barcos? O que diz, assim, esse direito internacional? Se estiverem num determinado local, podem atacar, se não estiverem, não pode. Só para a gente compreender, assim, se nós estamos dentro de um rito que é o habitual para o combate, por exemplo, ao crime e ao tráfico de drogas. Ok, Elisa, muito obrigado. É o seguinte, o direito internacional está, neste momento, em refluxo, porque o que aumentou é o conflito geopolítico e a política do poder dos países, particularmente das grandes potências. Este é o primeiro ponto muito importante para entender. Do ponto de vista do direito internacional, estricto sensu, esses ataques não são justificados, inclusive porque são ataques, digamos, ou seja, que não há um processo de interdicção, de captura, digamos, é simplesmente atacar, digamos, tá? E sem saber bem quem são e demais, digamos. Então, agora, é importante entender que isso está num contexto mais amplo. Qual é a política do governo Trump hoje para a América Latina? São três elementos principais. O primeiro é diminuir e enfraquecer o crime organizado em toda a América Latina, tá certo? Claro que há variações em relação ao peso que tem os diversos países. O segundo objetivo é derrubar o regime de Maduro, tá certo? Em Venezuela. Que mais ou menos seria o seguinte: eles estão procurando uma fissura no regime de Maduro, e que um grupo de militares decida, digamos, capturar a Maduro ou enviar a Maduro para a Rússia ou para Irã, onde for, digamos, tá certo? E se formar um novo governo, digamos, em geral de militares, tá certo? Que seja menos anti-americano e que seja mais amigável, digamos, às políticas de Trump para a América Latina. O terceiro objetivo, que inclusive está vinculado também com o segundo, é expulsar a China, Rússia e Irã da Venezuela. Esses são os três países que apoiam em graus diversos, econômica, política e militarmente, o regime de Maduro. Tá? Então, o que acontece? O governo Trump está decidido a expulsar, e Venezuela é fundamental para isso. Mas derrubando o regime de Maduro, também manda um sinal muito forte para os outros dois regimes que são claramente anti-americanos da América Latina, que é o de Cuba e o de Nicarágua. Então, logicamente que isso, o que vai acontecer com eles depois é difícil de saber, mas é um negócio seguinte, a mensagem é clara: o Caribe é um mar americano. Digamos, tá certo? Volta ao passado várias décadas, digamos, tá certo? Esse é muito importante. Então, eu acho que é secundário tentar ver se está dentro do direito, de um ponto de vista de análise político e geopolítico, realista, digamos. É secundário ver se os ataques estão dentro do direito internacional ou não. Eles não estão, mas eles não nos ajudam a entender quais são os objetivos e quais são a disposição do governo Trump de atacar. Sim. Estamos também com Priscila Yazbek, nossa analista e correspondente aqui em tela. Professor Yazbek, por favor. Professor, obrigada pela entrevista. Eu queria entender o que pode acontecer se de fato houver uma intervenção, ataques alvos militares, como foi noticiado pelo Wall Street Journal nessa sexta-feira, ao território venezuelano. E mais que isso, se houver uma mudança de regime forçada pelo governo Trump na Venezuela, quais são as perspectivas, também aproveitando do seu conhecimento, para trazer um histórico sobre outras intervenções que aconteceram ao longo das últimas décadas dos Estados Unidos em países latino-americanos? Perfeito, muito obrigado. Então, vamos por partes. Primeira parte, digamos, ou seja,
eu não acredito que vai haver uma invasão americana à Venezuela, tropas terrestres. Isso está prácticamente descartado, porque no hay disposición absoluta no pueblo americano para entrar mandar tropas para otros países, digamos, ¿tá? Y particularmente no es eso objetivo de Trump y las perspectivas de Trump sobre cuestión de intervención. La intervención sería una intervención, primero, claramente cada vez más de cerco e intimidatoria. Y o que puede haber un ataque de misiles para algunos centros militares, digamos, o sea, aeropuertos y demás, ¿está cierto? Mas sin invadir, ¿está cierto? No máximo que podría haber es el envío de algún pelotón de fuerzas especiales para algo muy específico, digamos, ¿está cierto? Como que puede ser a captura de algún general importante o del propio Maduro, digamos, ¿está? Entonces, eso que eu vejo, digamos, ou seja, como o mais provável. Depois disso, o que acontece? Que você tem, supondo que o regime de Maduro é derrubado e se forma um novo governo, tá certo? Nas características que eu mencionei anteriormente. Esse governo agora negocia com os Estados Unidos, tá certo? Trump teria disposição para negociar e impor as condições, de retirada total, digamos, de Venezuela, de China, Rusia e Irán, digamos, ¿está cierto? Y una política más efectiva contra o crime organizado na Venezuela, ¿está cierto? Muito bem. Aí a outra condição seria provavelmente que em um período relativamente curto haja um chamado a eleições, ¿está certo? Na Venezuela, que muito provavelmente seriam ganhas por María Corina Machado, ¿tá certo? Então, isso seria outra possibilidade. Mas há algo muito importante aí, que é o risco de anarquia e caos na Venezuela, com a derrubada de Maduro. Então, isso é o que digamos, ou seja, o que faz duvidar ao governo Trump, porque obviamente que as coisas podem ficar fora de controle. E se tiver caos e anarquia na Venezuela, isso é muito ruim para todos, inclusive para Estados Unidos. E esse é o grande problema do Brasil, para o Brasil, certo? Brasil não pode fazer nada neste momento em relação a toda a política de Trump, mas o fundamental é estar preparado para conter as consequências de um eventual caos e anarquia na Venezuela, digamos, tá certo? Com fluxos gigantescos de imigrantes, por exemplo, tá certo? Que deveria ser gestionado, que o Brasil já tem experiência de gestão de entrada de imigrantes, ou seja, perseguidos, digamos, pela Venezuela. Sobre a história anterior, basicamente, a intervenção mais próxima é a invasão de Panamá no governo Bush pai, em 1989. Ela foi muito bem sucedida. Ela derrubou do poder a Noriega, que era o ditador e era um líder do narcotráfico, parecido com Maduro nesse sentido, capturou, o levou a julgamento e prisão perpétua em Estados Unidos, digamos, está certo? E se estabeleceu um governo provisório que chamou eleições e Panamá diminuiu extraordinariamente sua condição de ser um país dominado pelo narcotráfico e o crime organizado. Isso estou me referindo à última experiência de intervenção militar, digamos, tá? Outras coisas, se vamos mais para trás, aí tem muita coisa diferente. Por exemplo, em Cuba, digamos, tá certo? Na tentativa na invasão da Bahia dos Porcos, em 1961, que fracassou. Professor Eduardo Viola, professor de Relações Internacionais da USP e da FGV. Professor, obrigada por nos ajudar a aumentar ainda mais o nosso ângulo aqui de visão e por nos dar um pouco da sua aula, do seu conhecimento. Obrigada, professor.